Deus está decidido a fazer uma obra nova no Ceará. Vamos repetir isso? Deus está decidido a fazer uma obra nova no Ceará. Bendito seja Deus. Eu creio, você crê? Sim. Eu vejo, você vê? Eu quero sair esse sim mais forte. Eu vejo Deus querendo fazer uma obra nova no Ceará. Você vê? Ok, então vamos em frente para colaborar com Deus nessa obra nova, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel 36 é aquela passagem que nós, na renovação, temos muito afeto, pela qual nós temos muito afeto. É aquela passagem aonde Deus diz que nos dará um novo coração. Existe uma outra passagem, mas nós vamos ler a de Ezequiel 33 e vamos começar no versículo 22. A minha Bíblia de Jerusalém, a da Ave Maria vai ter uma outra tradução, mas a gente vai acompanhando, a gente está acostumado com isso, né? Nunca a Bíblia do pregador é nossa Bíblia, já repararam? A gente traz a da Ave Maria, ele prega com a de Jerusalém. A gente diz, não, hoje de tarde vou levar de Jerusalém. Aí ele prega com a da Ave Maria, ou da CNBB, ou qualquer outra tradução. Então, vamos lá. 22, tá? Por isso, dirás à casa de Israel, assim diz o Senhor Yahvé, não é em consideração a vós que ajo assim. Repete comigo, não é em consideração a vós que ajo assim. Vai lá. Ok. É consideração a quem? Por que que Deus resolveu agir com tanta graça no Ceará? Nós sabemos que no Ceará há mais comunidades novas, firmes, que caminham há muito tempo, que caminham com a igreja. O Ceará é o lugar onde há mais comunidades novas, fiéis, sadias, bem enraizadas. Vocês sabiam disso? No Brasil, nós temos, claro, se você pegar um estado enorme, vai ser diferente, né? Mas proporcionalmente, não há um estado do Brasil que tenha comunidades novas tão firmes, tão bem enraizadas, tão fiéis à igreja, né? E isso merece um grande louvor nosso. Como é que nós vamos dar esse louvor? Com palma? Ok. Vai batendo palma, mas vai dizendo obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Tudo isso é graça tua, né? Os que com lágrimas semeiam, com risos ou com alegria ceifarão, né? Bom, então escutem vocês, eu estou fazendo isso não em consideração a vocês, mas em consideração a mim, que sou Deus, em consideração ao meu nome. É por isso que eu derramo tanta graça, é por isso que eu gerei
no meu espírito tantas comunidades novas no Ceará. Então, é por causa do meu santo nome que vós profanaste entre as nações para as quais vos dirigiste. Né? Então, se eu fosse fazer isso por causa de vocês, vocês estavam perdidos, porque o que vocês fizeram foi profanar o meu nome. Mas eu, que sou Deus, eu faço isso por causa de mim, como ele vai dizer lá embaixo, para a minha glória, para a minha santificação. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vós o profanastes. E saberão as nações que eu sou Deus. Por que Deus diz isso aqui? Porque Ele nos promete a sua misericórdia. A tua comunidade existe porque Deus é misericórdia. A comunidade Shalom existe porque Deus é misericórdia. Comunidade Recado existe porque Deus é misericórdia. Comunidade Face de Cristo existe porque Deus é misericórdia. Diz aí o nome da tua comunidade. Diz aí, 1, 2, 3 e já. Por que a tua comunidade existe? Porque Deus é misericórdia. Mas será que é só porque Deus é misericórdia que a tua comunidade existe? Sim, mas também porque Deus quer formar um povo santo. Deus, na sua misericórdia, não olhou para as tuas debilidades, para as profanações que todos nós fazemos do santo nome de Deus. Deus não olhou para a nossa santidade, até porque Ele ia se decepcionar um pouco, né? Vamos falar sério. Mas Deus derramou a sua graça por misericórdia, para que você e sua comunidade sejam santos e santifiquem o povo de Deus. Para que Deus criou a tua comunidade? Para que nós sejamos, vixe, não vão ser santos não, desse jeito. Ó, a santidade exige suor, força, graça, né? Então, para que Deus criou a tua comunidade? Para que nós sejamos santos. Mas só isso? Não, para que também a gente santifique o povo de Deus. Né? Me lembro de João Paulo II, não é? Ele veio ao Brasil e disse: o Brasil precisa de santos. E ele mesmo foi providenciando para que nós tivéssemos os nossos primeiros santos. Que foram quem mesmo, hein? Tem um homem, como é o nome do homem? Frei Galvão. E a mulher? Eu sei que vocês sabem, eu quero saber eles. A mulher foi Santa Paulina. Santa Paulina era uma religiosa e o Frei Galvão, 30 minutos só? Não, então vou. Peraí, eu pensava que eu tinha 1 hora, eu estava aqui na maior tranquilidade. Ok, então vamos em frente. Então Deus nos criou para nós sermos santos e para nós santificarmos o povo dele, né? Vamos para o versículo 25 agora.
borrifarei águas sobre vós. Gente, o que acontece conosco nas comunidades não é obra das nossas mãos. Uma das perguntas que mais fazem a gente, né, é assim: como é que você vê hoje a comunidade? Depois de 30 anos, 15 anos, 10 anos, como é que você vê? E é a pergunta mais difícil de responder. Porque quando a gente responde, as pessoas ficam com cara de tacho, né? Eu geralmente digo assim: eu não tenho nada a ver com isso, né? Pessoal, como é que você vê esse encontro tão cheio de gente? Eu não vejo, porque eu não fiz nada. Nós sabemos que nós não fazemos nada. É essa água pura que Deus borrifa sobre nós. Em outras passagens, outras traduções, nós temos eu derramarei. Sinceramente, eu prefiro essa tradução. Eu vou derramar sobre vocês água pura, e vós ficareis puros. Ou seja, Deus quer santificar a cada um de nós, né? E a obra de santidade é uma obra de Deus em nós, né? É a obra de Deus em nós. Não é com as nossas forças, não é com a nossa boa vontade. Às vezes a gente comete erros homéricos, porque ao invés de confiar na ação de Deus, nós confiamos mais na nossa própria força. Os antigos da renovação, né, a Luísio, Tássia, Rosiane, se eu for dizer aqui, essa galera toda aqui da minha esquerda, não sobrou um, só a Jéssica que é novinha. Mas os antigos da renovação, nós cantávamos assim: não com... É tudo novo? Vocês são todos novinhos? Eu estou precisando usar óculos, gente. Óculos para longe, né? Porque daqui eu estou vendo um bocado de cabeça branca, né? Mas vocês podem ter entrado na renovação há pouco tempo. E o que a gente cantava? Não com... Nem o Ministério de Música sabe, que horror. Nem com exércitos, mas com o Espírito de Deus. Vai lá, batera. Gente, o Ministério de Música é isso. Não. Não com espadas, nem com exércitos, mas com o Espírito. Vamos ensinar os mais novos como é que a gente é santo. É com espada, é com exército, é com briga, é sair bolando no chão, brigando com o outro, é falando mal do outro. Então, 3, 2, 1 e... Eu não tenho voz, gente. Não com espada... Agora, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei ao meu Senhor. Muito bom. Dá vontade de cantar mais, né? Mas não é possível. Vamos lá. Então, eu darei
um coração novo. Eu vou dar, vou colocar no íntimo de vocês. Não vai ser uma coisa superficial. Se alguém quiser me ver com raiva, diga que a renovação é só oba-oba e superficial. Aí eu vou trazer essa pessoa aqui e vou dizer assim, ó aí, a Reca, né? Para ser bem cearense, olha a Reca. E esses aqui são só os representantes. O senhor acha mesmo que é oba-oba e superficial? Um engajamento que dura 10, 20, 30, 40 anos? Né? Então, a promessa de Deus eu colocarei no íntimo, no mais profundo do coração de vocês. Eu colocarei no íntimo o meu espírito. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração de filho de Deus. Um coração de homem novo. Um coração de mulher nova, que vive pelo Espírito Santo. Então, nós todos, e as pessoas da nossa comunidade, nós somos chamados a viver não na carne, mas no Espírito Santo. Essa transformação do coração de pedra no coração de carne é uma transformação espiritual que cada um deve ter. Portanto, é nisso que se empenham os formadores, quer comunitários, quer pessoais. Não sei qual é o nome que você usa, mas aquele que é encarregado de formar as almas. Eu sou chamado a levar as pessoas a viverem uma santidade concreta. Mas, Emil, o que é santidade concreta? Santidade concreta é uma vida no Espírito, uma vida nas virtudes. Santidade concreta é Isaías 11, 1. A santidade concreta é viver os dons infusos do Espírito Santo. O temor de Deus. Né? Vocês anotem aí para vocês verem quando chegar em casa, né? O temor de Deus, o discernimento, o conselho, a sabedoria, a prudência. Mas, como é que eu vou ensinar as pessoas a viverem tudo isso? Como é que eu vou, além disso, ensinar as pessoas a viverem o fruto do Espírito Santo, que são a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, né? Que nós sabemos de cor, Gálatas 5, né? Então, se você pega Isaías 11 e se você pega Gálatas 5, você vai ver os frutos do Espírito e vai ver os dons infusos do Espírito, que estão sempre ligados a uma virtude. Quem é santo vive a santidade por infusão, ou seja, os dons infusos do Espírito Santo, né? Então, Isaías 11, né? Não vai dar tempo da gente ver, mas eu acho que todo mundo sabe de cor, né? Isaías 11, Gálatas 5 é aquilo que a gente faz. O problema é como levar as pessoas a serem santas. A santidade, ela é medida pelas nossas relações
como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com meu irmão, a minha irmã, e como eu me relaciono com a criação de Deus. Né? Então, tudo brota, está na cara, do meu relacionamento com Deus. Tudo brota da oração e dos sacramentos. Muitas vezes a gente fala da oração e não fala dos sacramentos da igreja. É assim, hello? Hello? O sacramento, com certeza, te dá a graça. Se você não recebe, é problema dele. Teu, aliás. Problema teu. Mas você está lá na missa, né? Está celebrando a Eucaristia, comunga. Se você não se transformar, o problema é seu. Porque o próprio Jesus Cristo está lá. Vocês já viram gente que comunga, que vai à missa todo dia, vai à missa todo dia, vai à missa todo dia, que reza o rosário, que reza sei lá mais o quê, a ladainha de não sei quem, a novena de não sei quê, que faz estudo bíblico, que passa lá 1 hora rezando e não muda. Vocês conhecem gente assim, além de mim? Todo mundo conhece. Eu estudava em colégio de freira, né? E eu não era a coisa mais santinha que vocês podem imaginar, não. Eu era daquelas que pulava a janela para ver como era lá dentro da clausura, né? Eu fiquei de castigo uma vez, só não fui suspensa. Acho que a freira teve pena, né? Porque ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu vim ver, irmã, como é que vocês vivem, como é que vocês rezam. Acho que ela teve pena, né? E me deu só um castigo daquele feroz. Na minha época, a gente ainda ficava no canto da sala de castigo, né? Até hoje, eu não sei quanto é 7 vezes 8. Porque eu errei. A professora deu uma lapisada aqui em mim, na minha mão, e disse, vá para o canto da sala. Eu fui para o canto da sala e tive que escrever 100 vezes quanto era 7 vezes 8. Me pergunte, me peça para eu dizer agora. Eu não digo. Porque a irmã não me formou no gosto pela matemática. Aliás, sobre isso, a minha formação é péssima. Eu sei que 2 mais 2 é 3 e não sei nada além disso. Então, às vezes a gente vê a pessoa que repete 100 vezes quanto é... Jéssica, eu preciso de ti aqui. Repete 100 vezes quanto é 7 vezes 8. E na 100ª vez, ainda não sabe quanto é 7 vezes 8. Foi o que aconteceu comigo. Não, só fica aqui, porque o tapete está repetindo. Foi o que aconteceu comigo nesse episódio da matemática. Mas por que as pessoas vão à missa, estão em todos os eventos, rezam o terço, dizem que fazem estudo bíblico, que rezam todo dia e não mudam? Porque elas não entendem direito que a santidade é a vivência das virtudes. Então, elas não são formadas para mudar e não anseiam mudar. As pessoas... Gente, isso aqui é Covid longa, viu? É consequência da Covid longa. Eu não estou paralítica, eu não estou para morrer, apenas tomei muito corticoide e meu osso ficou podre. Só isso.
besteirinha, um ossinho podre, né? Quem não quer um ossinho podre para ficar santo, né? Então, nós precisamos de um ambiente que valorize e defenda e ajude a viver as virtudes. Nós precisamos de grupos, de células, de casas comunitárias, onde os relacionamentos sejam valorizados, não porque eu agora tenho a função tal, não porque agora eu me tornei coordenador de alguma coisa, não, mas porque eu vivo a caridade, que é paciente, né? Coríntios 13, né? Que é paciente, que é bondosa, que não é escandalosa. Essa do escandalosa a gente esquece, parece que a gente pula, né? Porque o que tem de criatura escandalosa no nosso meio, né? Ai, tudo bom? Ontem eu tive uma oração maravilhosa, o Senhor desceu do céu. Haja paciência para aguentar, né? Então, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade é discreta, ela não é escandalosa. A caridade, vocês sabem mais do que eu, né? Não vou nem falar, mas é preciso que a nossa comunidade incentive essa vivência. A verdade. A gente encontra muita gente mentirosa, né? Não sei na tua comunidade, mas lá em casa eu encontro gente mentirosa. Não estou dizendo na comunidade, na minha casa, que sou eu, meu cachorro e meu marido. Logo, quem é a mentirosa da casa? Eu, claro, né? Mas a caridade, a virtude da verdade, a virtude da humildade. 150% das brigas, das desavenças, das fofocas, do disse que disse, da desobediência às autoridades, vem do orgulho e da vaidade. Então, a gente necessita cultivar a humildade. Presta atenção, pregar sobre a humildade, qualquer um prega. Aí eu estava conversando isso com uma pessoa e ela respondeu algo que tirou toda a minha caridade e toda a minha humildade. Ela disse assim, Amy, especialmente com a inteligência artificial. Eu disse, o quê? Tu prepara tuas palestras com a AI ou a IA ou a inteligência artificial. Amy, uma beleza. Tu bota lá humildade, aí sai tudo que todo mundo disse sobre a humildade. Isso não faz parte do fomento à humildade, faz parte do incentivo à humildade. Mas o que prova de fato a humildade é o relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o meu irmão e com o que Deus criou. Então você olha, por exemplo, para São Francisco, vai fazer um estudo da humildade em Francisco. Francisco não disse uma só palavra sobre a humildade. Aliás, ele não escreveu praticamente nada, ele não pregou, né, e deixou escrito praticamente nada. Mas você vê pela vida dele, pela maneira dele se relacionar, bora lá comigo, com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Claro, nosso primeiro pecado foi o orgulho. E esse pecado nós temos que combater
até a morte. E São Francisco disse que até 2 horas depois da morte, nós ainda éramos cheios de soberba, de orgulho, de altivez, de prepotência. E, meus irmãos, o primeiro exemplo de quem vive as virtudes são os pais, em casa, na educação daquela pessoa. Mas hoje em dia a gente encontra jovens que não sabem rezar nem a Salve Rainha. Você tem que sentar e ensinar o jovem a rezar a Salve Rainha. E você, como é que você quer que aquele jovem tenha vontade de viver as virtudes? Muitos de nós ainda achamos que ser santo é ter visões, ter locuções interiores, êxtases, arrombamentos, levitações e por aí vai. Não. Nenhum lugar você vai encontrar que ser santo é ter visões. Que ser santo é ter arrebatamentos, arrombamentos, êxtases profundos, a visão de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos. Não, isso não é santidade. Não é santidade. Isso pode vir junto com a santidade. Pode também vir junto com uma certa vaidade espiritual. Mas isso não é santidade. Santidade, ela vem daquilo que está dentro do nosso coração, o que é o Espírito Santo, mas também da minha busca por ela. Por isso é tão importante na formação, especialmente na formação pessoal, você verificar. Não é perguntar, ei, está crescendo na santidade? Está mais pacientezinha? Está perdoando mais fácil? Está com menos... escandalosa. Está menos escandalosa? Eu falei exatamente porque você é muito discreta, né? Mas eu preciso ter o olho nas minhas ovelhas para que eu perceba se elas estão vivendo as virtudes. E se não estiverem, eu preciso ajudá-las a viver a virtude. E muitas vezes eu não sei como ajudar. Manda ela ler um livro de um santo. Conta para essa pessoa as histórias de humildade que você conhece. E sobretudo, diz bem alto para mim, sobretudo. E sobretudo, elas vão olhar para mim, que sou autoridade. Elas vão olhar para mim, que sou fundador, sou fundadora, que tenho exercício de autoridade, que tenho responsabilidade para ajudar meus irmãos a serem santos. Eles vão olhar como é que eu me relaciono com Deus. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes, de eu estar no encontro rezando, ou mesmo de eu estar rezando na diaconia, e quando eu vejo, tem uma pessoa tirando foto. Já aconteceu com vocês? Já, né? Você fica com cara de tacho, né? Aí faz força para não pecar.
Senhor, me segura, não deixa eu esganar o meu irmão. Mas as pessoas veem você como referencial. Meu olho bateu ali, não sei se o senhor é padre ou seminarista. É o senhor mesmo que está coçando aqui. Nem padre, nem seminarista, mas tu é, né, Padre João? As pessoas adoram as homilias do Padre João. Eu sou a primeira. Sou fã de carteirinha. Porque ele é muito engraçado, né, gente? Ele tem umas histórias que eu não sei de onde ele tira. Né? E ainda é cearense demais para quem passou não sei quantos anos em Roma. Eu olho para ele, eu escuto a homilia. Mas o que vai me ensinar é o Padre João lavando a louça do almoço, como todos nós. É o Padre, não vou mais falar João, porque ele está ficando vermelho, né? Ele é muito tímido, bichinho, né? Então, é o Padre, é a autoridade que carrega cadeira como nós. No Shalom a gente tem esse estigma de carregar cadeira, né? Porque não é brincadeira, gente, carregar cadeira, né? Então eu vou olhar e vou ver como é que aquele referencial trata os outros. Se ele trata com bondade, com humildade, com esperança. Se ele não desiste da ovelha dele. Se ele vive a penitência, a oração, a humildade, o perdão. Quando você vir alguém na comunidade, na tua comunidade, vivendo um vício do orgulho, da impaciência, da avareza, da inveja. A inveja, meu Deus, ajudai-nos, Senhor, né? Da luxúria. Quando você vir um irmão seu vivendo um vício capital, por exemplo, né? Olhe para você. Vá para a sua casa, se olhe no espelho e se pergunte: é assim que eu estou tratando as pessoas? Eu descarto as pessoas como aquele meu irmão descartou? Eu humilho as pessoas como aquele meu irmão humilhou? Eu sou avessa à penitência como aquele meu irmão é avesso à penitência? Porque, gente, infelizmente, a resposta do espelho vai ser sim. Eu trato os outros como aquele meu irmão tratou? Eu humilho os outros como aquele meu irmão humilhou? Ele vai olhar para você. Uma palestra sobre as virtudes é bom, porque esclarece as pessoas. Mas se essa palestra não levar as pessoas a desejarem a santidade, a desejarem a vivência das virtudes, aquela palestra foi como um sino que bate. Não adiantou para nada. Foi blá, blá, blá. Por isso, numa comunidade, você tem que ter quem pregue e quem forme. Sabe quantos por cento vocês, cada um por mais vontade que tenha, sabe quantos por cento dessa palestra vocês saberão daqui a 20 minutos? Se eu pedir para você repetir o que quem me disse, daqui a 20 minutos, você vai se lembrar somente de 20% dessa palestra.
Mas se o teu formador te perguntar como é que você está vivendo a humildade, ou se teu formador te orientar a como viver a humildade, ou se você viver a humildade e a pessoa perceber que você viveu a humildade, sabe quanto é que você vai se lembrar daqui a 20 anos? 100%. Isso é ciência, não estou tirando da minha cabeça. 100%. Sabe quantos minutos você consegue prestar atenção a uma palestra sem se dispersar? No melhor dos casos, 20 minutos. É por isso que os pregadores, a cada 20 minutos, fazem uma brincadeirinha para você voltar a prestar atenção, não é? Que santidade de vida. Não, que é feito do ministério de música, que não canta com a gente, pois o Senhor Irá, Ele não tardará. Seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. que a Santidade da minha vida, acresce, Senhor, e Ele logo virá. pois o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Amém. Palma para nós. Gostei, viu? Eu porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei aos vossos pais. E eu já passei aqui 5 minutinhos, mas eu preciso dar uma palavra final sobre a evangelização. Meus queridos, a santidade supõe a evangelização. Só o fato de eu ser santo, eu já evangelizo. A última vez que eu preguei para a renovação, fez 1 ano agora, dia 8 de julho, lá no Dark, né, Dark? Lá no Dark, né? Se lembra? Não sei o que o Dark fez aquele dia, foi muito engraçado. Mas depois eu me lembro, o que foi? Ah, era com a liderança das comunidades, né? Foi lá no Dark. Pronto, Dark, aquele dia era o meu último dia sadia, sabia? No dia 9, tu me adoeceu, bicho. Tu também adoeceu, né? Ah, cabra ruim. Cadê as virtudes? Cadê teu formador? Mas a última vez que a gente esteve junto, o Jorginho também estava lá, né? A Luísio, bom, tinha galera lá. E naquele dia eu perguntei: quantos seminários de vida a tua comunidade faz por mês?
E todo mundo ficou com cara de tacho. Porque, gente, evangelizar faz parte da santidade. O Senhor colocará em nós o seu Espírito, nos dará um novo coração e nos dará também uma terra nova, a terra que Ele prometeu aos nossos pais. Ele nos dará um Ceará santo, se nós evangelizarmos. Então, é preciso que a gente crie nas nossas comunidades uma grande inquietação sobre a evangelização. Evangelizar oportuna e inoportunamente, quando dá e quando não dá. E evangelizar no poder do Espírito Santo. Leia um livro chamado Como Evangelizar no Poder do Espírito Santo. Lá eu conto, assim, uma parte os casos mais, assim, interessantes de quando nós evangelizamos no poder do Espírito. O livro está esgotado, mas existe na Amazon como e-book, né? Então, você baixa no seu celular e lê o livro no seu celular. Porque é preciso evangelizar, sempre. Sentou no ônibus, aquele lugar, já sentar no ônibus já é uma grande graça, né? Mas aquele lugar que está ali, foi reservado por Deus para você. E aquela pessoa que está do teu lado, ela precisa ouvir falar de Jesus. Mas não um blá, blá, blá. Gente, blá, blá, blá sobre o amor de Deus. A gente ouve desde que nasceu, blá, blá, blá. Mas as pessoas precisam experimentar o amor de Deus. As pessoas precisam ouvir de você. Meu irmão, eu estou vendo que você está com problema no seu estômago. Entendeu? Ou então perguntar, você está com problema no seu estômago? Aí a pessoa vai se assustar. Se ela for corajosa o suficiente, ela vai dizer, como é que você sabe? E antes de perguntar, tu já tacou a tua mão no estômago dela e já está rezando por ela. Evangelizar no poder do Espírito Santo. Lembra dos dons do Espírito? Quem lembra dos dons do Espírito? Tem gente que não lembra. Pessoal, tchau, a paz, tchau. Foi ótimo, viu, Júnior? Foi ótimo. Porque o pessoal não se lembra dos dons do Espírito. O que é que tu vai fazer com esse povo? Lá na porta, vai ter quantos chicotes? Que é? Tu está defendendo? Tá não, né? Ah, pode dar chicotada? Ok, dá que aqueles chicotes que tu usou lá. E aí, Lucinha, aqueles chicotes que tem lá na Anuncia-me também. Traz tudo para cá. Quem se lembra dos dons do Espírito? Quem exerce os dons do Espírito? Os dons do Espírito Santo nos foram dados por Deus como uma herança bendita. Você é historicamente responsável pelos dons do Espírito Santo que Deus fez renascer na Igreja Católica
há mais ou menos 50 anos atrás. A responsabilidade é sua, não é da Patty Mansfield, não é do Padre Jonas, do Padre Eduardo, do Padre Wagner, é sua. Mas o único dom do Espírito Santo que a gente vê sendo usado é o dom de línguas. E mesmo assim são sempre as mesmas línguas. Agora, nos encontros, não. Nos encontros aparece sabedoria, profecia, palavra de ciência, palavra de cura, palavra de sei lá mais o quê, curas, milagres. Porque nós aprendemos a pensar que o dono dos dons do Espírito é o microfone. Só quem está com o microfone na mão proclama. A galera que está sem microfone nem se abre aos dons. Eu não, depois Deus me dá aqui uma palavra de profecia, então eu vou cantar em línguas aí, feito um louco, profetizar em línguas, eu vou ficar aqui na minha, eu vou rezar meu terço. A evangelização só assim, nesse nosso tempo, e também no tempo dos apóstolos, e também com Jesus Cristo, ela é efetiva, muito mais efetiva, se você usar os dons do Espírito Santo. Nesse encontro de liderança, o Aloísio, esqueci do teu nome, só sei que é com J. Jonas, o James, desculpe. Bote na conta dos meus 74 anos, tá? O James, aquela peça, não é ele não. A peça rara lá de Quixeramobim, Pádua. Os três se reuniram e vieram me pedir uma coisa que é a única coisa para a qual não existe dom do Espírito Santo. Mas eles se reuniram e, em respeito a eles, né, três autoridades da renovação, eu rezei. E eu disse: Santo Espírito de Deus, eu não sei se é cura, se é profecia, eu não sei se é sabedoria, eu não sei, Senhor, se é ciência, mas os teus filhos estão te pedindo ovos. Dá-lhes, Senhor, dá-lhes, Senhor. E aí eu combinei com eles da gente fazer a novena a Santa Maria Madalena, que tinha os cabelos muito compridos. Mas eu acho que esse dom não está lá em Coríntios 12, porque até hoje, olha como eles estão. Gente, muito obrigada. Foi uma alegria estar com vocês. Bendito seja Deus que nos mantém unidos, não é? Claro que foram só pequenas dicas. Claro que o encontro, graças a Deus, está muito bem estruturado, muito bem feito. E com certeza está ajudando a gente a viver a missão árdua, pesada, que Deus nos deu. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Não é pelo cabelo não, viu gente? É porque ela é apóstola da ressurreição.